Hare Krishna. Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol. Haribol, Marcos. Reverências, Prabhu. Tudo certo, né, com a transmissão? Que aqui tem uma mensagem sobre conexão lenta. Muito bem, vamos dar início. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite feito pelo Prabhupada Vyoma. E vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos cantar um pouco e dar continuidade. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanam Raja Janaranjana Yashodanandanam Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanam Raja Janaranjana Yashodanandanam Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Haribol, reverências a todos. Hoje leremos o verso 16 do capítulo 9 do terceiro canto. Tá? Esse capítulo intitula-se As Orações do Senhor Brahma. Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Jai Sundarangi, bom dia, reverências. Haribol Prabhu, Otávio, Hare Krishna, reverências. Bom, eu vou iniciar a leitura. Repetindo, é o canto 3, capítulo 9, As Orações de Brahma.
verso 16. O sânscrito é o seguinte: Jiva aham cha girishas cha vibhu swayam cha sthityudbhava pralaya hitava atmamulam bhitva tripad vavrida ekauru prarohas tasmai namo bhagavate bhuvanadhumaya. Vou repetir. Jiva aham cha girishas cha vibhu swayam cha sthityudbhava pralaya hitava atmamulam bhitva tripad vavrida eka uru prarohas tasmai namo bhagavate bhuvanadhumaya. A tradução agora palavra por palavra. Yaha, aquele que, vai, certamente, aham, aham cha, eu também, girisha cha, Shiva também, vibhu, o Todo-Poderoso, swayam, personalidade, como Vishnu, cha, e, sthiti, manutenção, udbhava, criação, pralaya, dissolução, hitavaha, as causas, atmamulam, auto-enraizada, bhitva, tendo penetrado, tripat, 3 troncos, vavridhe, cresceu, ekaha, único e inigualável, uru, muitas, praroha, ramificações, tasmai, a ele, namaha, reverências, bhagavate, a personalidade de Deus, bhuvana, drumaya, a árvore do sistema planetário. Esse A com crase. A árvore do sistema planetário. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. A tradução: sois a raiz primordial da árvore dos sistemas planetários. Esta árvore cresce penetrando primeiro a natureza material com 3 troncos. Eu, Shiva e vós, o Todo-Poderoso, para a criação, manutenção e dissolução. E nós 3 crescemos com muitas ramificações. Por isso, ofereço minhas reverências a vós, a árvore da manifestação cósmica. Vou repetir o verso, a tradução. Sois a raiz primordial da árvore dos sistemas planetários. Esta árvore cresce penetrando primeiro a natureza material com 3 troncos. Eu, Shiva e vós, o Todo-Poderoso, para a criação, manutenção e dissolução. E nós 3 crescemos com muitas ramificações. Por isso ofereço minhas reverências a vós, a árvore da manifestação cósmica. Significado: a manifestação cósmica divide-se grosseiramente em 3 mundos: os sistemas planetários superior, inferior e intermediário. E depois se amplia no cosmo de 14 sistemas planetários, com a manifestação da suprema personalidade de Deus como a raiz suprema. A natureza material
que parece ser a causa da manifestação cósmica, é apenas a atuação ou energia do Senhor. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 10. Maya Adhyakshena Prakriti Suyati Sacharacharam. Abre aspas agora para a gente ouvir a tradução dessa citação. É somente sob a superintendência do Senhor Supremo que a natureza material parece ser a causa de toda a criação, de toda a manutenção e dissolução. Fecha aspas. O Senhor se expande em três: Vishnu, Brahma e Shiva, para a manutenção, criação e destruição, respectivamente. Ou seja, Vishnu para a manutenção, Brahma para a criação e Shiva para a destruição. Dos três agentes principais que controlam os três modos da natureza material, Vishnu é o Todo-Poderoso. Embora esteja dentro da natureza material, Vishnu é o Todo-Poderoso. Vou ler novamente aqui, acho que eu voltei à linha anterior. Embora esteja dentro da natureza material, para o propósito da manutenção, ele não é controlado pelas leis da natureza material, o Senhor Vishnu. Os outros dois, Brahma e Shiva, apesar de serem quase tão poderosos quanto Vishnu, estão dentro do controle da energia material do Senhor Supremo. A concepção de muitos deuses controlando os muitos departamentos da natureza material é mal interpretada pelo panteísta tolo. Deus é único e inigualável e é a causa primordial de todas as causas. Assim como há muitos chefes ministeriais dos assuntos governamentais, da mesma forma há muitos chefes de administração dos assuntos universais. Devido a um fundo insuficiente de conhecimento, o impersonalista não acredita na administração pessoal das coisas tais como elas são. Mas neste verso se explica claramente que tudo é pessoal e nada é impessoal. Já discutimos esta questão na introdução, e isto é confirmado aqui neste verso. A árvore da manifestação material é descrita no 15º capítulo do Bhagavad Gita como sendo uma árvore ashwatha, cuja raiz está voltada para cima. Temos experiência de tal árvore quando vemos a sombra de uma árvore às margens de um reservatório de água. O reflexo da árvore na água parece pender de suas raízes, que estão voltadas para cima. A árvore da criação descrita aqui é apenas uma sombra da realidade que é para Brahman ou Vishnu. Na manifestação potencial interna dos Vaikuntha Lokas existe a verdadeira árvore. E a árvore refletida na água material é apenas a sombra desta árvore verdadeira, existente nos Vaikunthas. A teoria dos impersonalistas de que o Brahman é isento de toda variedade é falsa, porque a árvore reflexo descrita no Bhagavad Gita
não poderia existir se não fosse o reflexo de uma árvore verdadeira. A árvore verdadeira está situada na existência eterna da natureza espiritual, plena de variedades transcendentais. E o Senhor Vishnu também é a raiz desta árvore. A raiz é a mesma, o Senhor, tanto para a árvore verdadeira quanto para a falsa. Mas a árvore falsa é apenas o reflexo pervertido da árvore verdadeira. Sendo a árvore verdadeira, o Senhor recebe aqui as reverências de Brahma em seu nome e também em nome do Senhor Shiva. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medhasi Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patita Anam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Eu vou repetir o verso e podemos falar um pouco sobre ele. Jovaham cha girishascha vibhusvayam cha stityudbhava pralaya hitava atma mulam vitva tripad vavrida eka uru prarohas tasmai namo bhagavate bhuvanadhumaya. Sois a raiz primordial da árvore dos sistemas planetários. Esta árvore cresce penetrando primeiro a natureza material com 3 troncos, eu, Shiva e vós, o Todo-Poderoso, para a criação, manutenção e dissolução. E nós 3 crescemos com muitas ramificações. Por isso, ofereço minhas reverências a vós, a árvore da manifestação cósmica. Agora nós poderíamos usar o termo presenciando a reação do Senhor Brahma após ver o Senhor. E aqui, por várias razões, o Senhor Brahma está oferecendo reverências
ao Todo-Poderoso, a Suprema Personalidade de Deus. Nós podemos ver em versos anteriores a preocupação do Senhor Brahma com as entidades vivas em geral. Sua compaixão pelo sofrimento das entidades vivas que, esquecidas da verdade sobre a personalidade de Deus, sobre a causa de todas as causas, identificadas com a energia material, com o corpo material, essas entidades vivas sofrem continuamente nessa existência, devido à ignorância. Então o Senhor Brahma esclarece para nós, de uma vez por todas, o conhecimento perfeito que pode remover essa ignorância. Definitivamente, devemos nos aproximar de alguém competente que possa eliminar a ignorância que nos aferra a essa existência material. E aqui nós temos o Senhor Brahma, a autoridade máxima aqui. O primeiro ser vivo criado na existência material, nascido do umbigo de Garbhodakshai Vishnu. Então ele está revelando para nós a verdade sobre a causa de todas as causas. Embora a natureza material possa parecer a causa dessa grande manifestação, estamos sendo esclarecidos aqui pelo Senhor Brahma que não é assim. O Senhor é a causa de tudo. Como ele próprio diz em seu Brahma Samhita, Ishvara Paramakrishna. Ishvara Paramakrishna Saktidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. Esse verso importantíssimo de Brahma Samhita estabelece a verdade sobre a causa de todas as causas. Ishvara Paramakrishna, embora existam muitos Ishvaras, controladores, o Ishvara Param, o controlador supremo, é Krishna. Ishvara Paramakrishna. Saktidananda Vigraha, ele possui forma, portanto é pessoal. Saktidananda, eterna, forma eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. Anadir Adir Govindam, não há ninguém antes dele. Ele é o primeiro, sem ninguém antes dele. Sarva Karana Karanam, é a causa de todas as causas. Então o Senhor Brahma persiste mantendo aceso esse conhecimento aqui. E obter tal conhecimento significa necessariamente em fazer ajustes em nossas vidas, principalmente internos. Não se trata apenas de uma assimilação teórica
não vai nos tornar aptos para ver esse Senhor aqui que está emocionando tanto o Senhor Brahma. Ele está emocionado, ele está vislumbrando essa personalidade maravilhosa. Então, o resultado dessa emoção são suas orações, onde ele repetidamente e por muitas razões, por várias razões, ele oferece respeitos a esse Senhor. Eu vou agora trazer aqui para minha fala, abrir um parênteses, porque Srila Prabhupada cita logo aqui no início do significado Bhagavad Gita, o capítulo 9 de Bhagavad Gita, texto 10, verso importante. Deixa eu ler aqui para vocês. É importante ler esse significado porque tem tudo a ver com esse verso aqui. Mayadhyakshena prakriti suyati sacharacharam hetuna ninakanteya jagadvi parivartati. É somente a superintendência do Senhor Supremo que a natureza material parece ser a causa de toda a criação, manutenção e dissolução. A tradução de Bhagavad Gita é a seguinte: essa natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Obedecendo-lhe ao comando, essa manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Então, Srila Prabhupada diz o seguinte aqui no significado. Lembrando que aqui o Senhor Brahma está esclarecendo o fato de que, muito embora a natureza material possa parecer a causa dessa manifestação, o fato é que o Senhor é a causa e não a natureza material. Então, na explicação desse verso aqui de Bhagavad Gita, no comentário, Srila Prabhupada diz o seguinte, eu vou ler aqui. Aqui se afirma claramente que o Senhor Supremo, embora alheio a todas as atividades do mundo material, permanece o diretor supremo. O Senhor Supremo é a vontade suprema e o obstáculo dessa manifestação, e o sustentáculo desta manifestação material. Mas a administração está sendo conduzida pela natureza material. Nessa explicação, Srila Prabhupada dá alguns exemplos interessantes para nos ajudar a entender como o Senhor controla tudo sem estar necessariamente presente nessa existência. Então aqui ele diz o seguinte: Krishna também declara no Bhagavad Gita que de todas as entidades vivas, em diferentes formas e espécies, eu sou o Pai. O Pai introduz no ventre da mãe a semente que produzirá a criança. E da mesma forma, o Senhor Supremo, com seu mero olhar, injeta todas as entidades vivas no ventre da natureza material. E elas saem em suas diferentes formas e espécies, conforme seus últimos desejos e atividades.
Todas essas entidades vivas, embora nascidas sob o olhar do Senhor Supremo, recebem seus diferentes corpos conforme seus atos e desejos passados. Assim, o Senhor não está diretamente vinculado a esta criação material. Lembrando que o Senhor Brahma, o Senhor Brahma faz esse serviço extraordinário, não é? De alojar essas entidades vivas em corpos apropriados para que elas sigam nessa existência material, e esses corpos eles devem necessariamente estarem de acordo com os desejos anteriores dessas entidades vivas. Então é o grande serviço do Senhor Brahma. Assim, o Senhor não está diretamente vinculado a essa criação material. Ele dota o Senhor Brahma com poderes para isso. Tudo que ele faz é lançar seu olhar à natureza material. Com isto, a natureza material é ativada e tudo se cria num instante, porque lança seu olhar à natureza material. Sem dúvida, o Senhor Supremo age, mas o fato é que ele nada tem a ver com a manifestação do mundo material de maneira direta. O Smriti, ou no Smriti, dá-se este exemplo. Vem aqui, eu acho que uns 2 exemplos interessantes para nos ajudar a entender essa verdade sobre como o Senhor, ele age, ele se mantém a causa de tudo sem necessariamente estar presente ou diretamente nessa existência material. Então tem esse exemplo do Smriti. Quando existe diante de alguém uma flor perfumada, exemplo interessante, a fragrância é tocada por seu poder olfativo. Mesmo assim, o olfato e a flor estão separados um do outro. Existe uma conexão semelhante entre o mundo material e a suprema personalidade de Deus. Na verdade, ele nada tem a ver com este mundo material, mas ele cria por meio de seu olhar, e é ele quem dita as ordens. Em resumo, a natureza material, sem a superintendência da suprema personalidade de Deus, nada pode fazer. Tá, essa frase tem tudo a ver com o que o Senhor Brahma está nos informando aqui. A natureza material, sem a superintendência da suprema personalidade de Deus, nada pode fazer. Todavia, a suprema personalidade de Deus está alheio a todas as atividades materiais. Tá, então, eu vou seguir mais adiante com a explicação de Prabhupada, para que a gente possa ver alguns pontos interessantes aqui nesse verso, no que diz respeito, por exemplo, às posições do Senhor Vishnu, do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, os controladores dos modos da natureza material. Então aqui ele diz o seguinte: o Senhor se expande em 3, Vishnu, Brahma e Shiva, para a manutenção, criação e destruição, respectivamente. Dos 3 agentes principais que controlam os 3 modos da natureza material, Vishnu é o Todo-Poderoso. Então aqui estamos vendo que a posição do Senhor Vishnu em relação a do Senhor Shiva e a do Senhor Brahma é uma posição superior. E vamos entender por quê, não é?
embora esteja dentro da natureza material para o propósito de manter, da manutenção, ele não é controlado pelas leis da natureza material. Os outros dois, ou seja, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, apesar de serem quase tão poderosos quanto Vishnu, estão dentro do controle da energia material do Senhor Supremo. A concepção de muitos deuses, sim, então essa é uma informação importante sobre a posição do Senhor Vishnu em relação a do Senhor Brahma e do Senhor Shiva. Ou seja, o Senhor Vishnu, ele, embora esteja aqui na existência, exercendo a função de manter tudo, ele não é de forma alguma controlado pela energia material. Enquanto que o Senhor Brahma ou o Senhor Shiva, como o Prabhupada disse aqui, embora sejam quase tão potentes, tão poderosos quanto o Senhor Vishnu, ainda assim eles estão sob a influência, eles recebem influência da energia material. Agora Srila Prabhupada fala sobre uma concepção falha, ou um mau entendimento daqueles que que são denominados panteístas, não é? A concepção de muitos deuses controlando os muitos departamentos da natureza material, como se os deuses, ou cada deus controlador desse, fosse completamente autônomo. Então essa concepção de que existem muitos deuses autônomos, completamente autônomos, controlando, isso aqui essa concepção é mal interpretada pelo panteísta tolo, porque Deus é único e inigualável, e é a causa primordial de todas as causas. Assim como há muitos chefes, aqui Prabhupada explica, ele dá um exemplo para que possamos entender, que assim como existem muitos chefes num departamento ministerial, não é? Governamental, da mesma forma há muitos chefes de administração dos assuntos universais. Então, embora existam muitos semideuses controlando, mas existe um controlador supremo que está acima de todos eles. E é a esse Senhor, a causa de todas as causas, o controlador supremo, que o Senhor Brahma aqui está oferecendo suas reverências. E agora Srila Prabhupada vai falar sobre o impersonalista. Devido a um fundo insuficiente de conhecimento, o impersonalista não acredita na administração pessoal das coisas, tais como elas são. Mas, nesse verso se explica claramente que tudo é pessoal e nada é impessoal. Já discutimos essa questão na introdução, e isso é confirmado aqui neste verso. É impressionante o cuidado constante de Srila Prabhupada em nos alertar sobre essa concepção da verdade como sendo impessoal. Então devemos ouvir isso sempre com muito cuidado. Não é à toa que Srila Prabhupada repete de muitas maneiras, ele toca, ele traz o mesmo ponto, não é? Então existe devemos entender que é muito sério essa questão da visão ou da
da concepção impessoal do absoluto, não? Inclusive, Prabhupada inicia a frase aqui, ele diz que devido a um fundo insuficiente de conhecimento, o impersonalista não acredita na administração pessoal das coisas como elas são. Mas nesse verso se explica claramente que tudo é pessoal e nada é impessoal. Já discutimos essa questão que ele diz anteriormente. A árvore da manifestação material é descrita no 15º capítulo de Bhagavad Gita como sendo uma árvore ashwata, cuja raiz está voltada para cima. Para entender essa árvore, Prabhupada traz um exemplo importante também aqui. Tá? Isso tem a ver com o verso, obviamente, não é? Onde o Senhor Brahma ele oferece reverências a Krishna, ao Senhor Vishnu, a árvore da manifestação cósmica. Então aqui a árvore da criação descrita aqui é apenas uma sombra da realidade que é para Brahman ou Vishnu. Na manifestação potencial interna dos Vaikunthas, ou seja, na manifestação espiritual, ali sim existe a árvore verdadeira. E a árvore refletida na natureza material é apenas a sombra desta árvore verdadeira. Ou seja, nós estamos vivendo uma experiência de um contato constante com o reflexo da realidade. A teoria dos impersonalistas de que o Brahman é isento de toda variedade é falsa, porque a árvore reflexo descrita no Bhagavad Gita não poderia existir se não fosse o reflexo de uma árvore verdadeira. Então o impersonalista ele insiste numa questão de que a verdade última é desprovida de atributos, de variedade, não é? E isso é combatido aqui. Srila Prabhupada traz o próprio Bhagavad Gita falando sobre essa criação como um reflexo, essa criação cheia de variedade é um reflexo de uma árvore verdadeira. E esse reflexo não poderia existir se não existisse a árvore verdadeira, da qual agora temos a experiência dela com o reflexo. Então existe toda a variedade, está existindo eternamente no plano espiritual. E agora nós estamos simplesmente experienciando nessa existência material um reflexo pervertido da realidade. A árvore verdadeira está situada na existência eterna da natureza espiritual, plena de variedades transcendentais. E o Senhor Vishnu também é a raiz dessa árvore. O Senhor Brahma, ele em Brahma Samhita, esse famoso verso, Chintamani Prakarasad Masu Kalpa Vriksha, ele está descrevendo para nós a árvore verdadeira, a existência espiritual. Chintamani, onde existem residências feitas com Chintamani. Chintamani, pedras filosofais, pedras de toque, autorrefulgentes. Chintamani Prakarasad Masukalpa Vrikshas, onde existem árvores dos desejos.
Chintamani Prakarasadma Sukalpa Vriksha Laksha Vritesha Surabhi. Surabhi são vacas que produzem leite incessantemente. É uma descrição completamente pessoal. Lakshmi Sahasrashata, milhares e milhares de deusas da fortuna. São moças lindas, deusas da fortuna, que estão ocupadas com muita felicidade em servir ao Senhor Govinda. Lakshmi Sahasrashata, milhares e milhares de Lakshmis. Sambrahmasei Vyamanam, estão servindo Govinda. Govindam, que é o Adipurusham. Govindam Adipurusham, que é o primeiro. Adipurusham Tamaham Bhajami. Portanto, eu o adoro. Aqui, de certa maneira, o Senhor Brahma também está... De fato, ele está fazendo a mesma coisa, oferecendo respeitos ao Senhor. E agora a razão dessas reverências aqui é que ele está vendo o Senhor como a raiz verdadeira, a raiz de tudo. E interessante que essa raiz é tanto a causa do reflexo da árvore refletida, como também da árvore verdadeira. Essa é a posição de Krishna. De fato, o Senhor Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, mesmo Karanodakshai Vishnu, ou Kshirodakshai Vishnu, todos eles, como vamos ver no Chaitanya Charitamrita, eles são expansões de Krishna. Então a posição de Krishna ainda é superior, do Senhor Krishna. E muito embora o Senhor Vishnu e o Senhor Krishna sejam a mesma pessoa, mas Krishna é o primeiro, Govindam Adi Purusham, como o próprio Senhor Brahma diz, ele é o Adi Purusham, ele é o primeiro, o Senhor primordial. Assim como, por exemplo, uma chama pode acender muitas outras, e embora as outras possuam o mesmo poder, mas a primeira é a primeira. Isso, Marcos, essa árvore verdadeira seria o mundo espiritual. Então aqui, vamos seguir aqui no significado que está finalizando aqui. A árvore verdadeira está situada na existência eterna da natureza espiritual, plena de variedades transcendentais. Então, essa árvore verdadeira é de fato o mundo espiritual que é pleno de variedades. Ou seja, o Brahman é apenas são os raios refulgentes que emanam do corpo do Senhor. Mas além do Brahman está a existência pessoal cheia de variedades, de atividades, de felicidade, ananda, conhecimento, bem-aventurança. A raiz é a mesma. Sim, aí ele diz assim, a árvore verdadeira está lá no mundo transcendental, no mundo espiritual, plena de variedades transcendentais. E o Senhor Vishnu também é a raiz desta árvore. A raiz é a mesma, o Senhor, tanto para a árvore verdadeira
quanto para a árvore falsa. Mas a árvore falsa é apenas o reflexo pervertido da árvore verdadeira. Então, na medida em que nos iluminamos com conhecimento, com esse conhecimento deixado pelo Senhor Brahma, um sintoma natural é de se esperar que um devoto avançado ele está perdendo cada vez mais o interesse pelo reflexo pervertido. Porque ele de fato está atraído por conta das informações do Senhor Brahma. Devemos nos atrair. O resultado seria naturalmente esse. Poxa, se eu estou agora vivendo uma realidade que não é permanente, de fato é um reflexo do que é verdadeiro mesmo, então eu não quero mais. Por que vou viver agora, continuar vivendo uma experiência de um reflexo pervertido da realidade perfeita, cheia de variedade, cores, atributos, atividades, amor, felicidade, verdadeiros. Então, na medida em que avançamos, o avanço necessariamente vem na medida em que nos entregamos a essa mensagem, aceitando essa mensagem profundamente no nosso coração. Porque a aceitação implica em mudanças, ajustes na nossa conduta, principalmente interna. Se o Senhor Supremo é a causa de tudo, então nós devemos aceitar isso em todas as nossas em nossos planos, quer dizer, de existência, grosseiro, sutil, mental, intelectual. Então, nossas ações em qualquer esfera devem ser ações que estejam de acordo com essa compreensão. Se o Senhor é a causa de tudo, eu não posso tocar em nada antes de entender qual o plano do Senhor para cada parte de sua criação. Vimos aqui que o Senhor Brahma, enquanto ele faz essas orações, ele está motivado por compaixão. Ele está vendo as partes integrantes do Senhor sofrendo nessa existência material, que é um reflexo pervertido da realidade transcendental, da realidade espiritual. Então o Senhor Brahma, ele está desejoso de que essas entidades vivas parem de sofrer e fiquem atentas quanto ao reflexo pervertido e se voltem para a árvore verdadeira, que é o mundo transcendental, a vida espiritual perfeita, que acontece em pleno serviço amoroso ao Senhor. Então aqui, Prabhupada termina aqui a explicação, sendo a árvore verdadeira, quer dizer, o Senhor, ele é a árvore verdadeira, sendo ele a árvore verdadeira, então agora esse Senhor recebe aqui as reverências de Brahma em seu nome e também em nome do Senhor Shiva. Então nesse ponto, o Senhor Brahma está oferecendo seus respeitos ao Senhor por ele ser a árvore verdadeira da criação, dessa criação que é um reflexo
Então ele é a causa tanto da árvore verdadeira quanto deste reflexo. Deixe-me ver aqui. Então esse foi o significado de Srila Prabhupada. Aqui no finalzinho ele está praticamente resumindo. Ele diz, resumindo todo o texto, ele diz, sendo a árvore verdadeira o Senhor. Então nesse momento o Senhor Brahma está justificando seu ato de reverenciar o Senhor por ele ser a árvore verdadeira, tanto da criação, a árvore da qual tanto a criação material, que é o reflexo distorcido, pervertido, quanto a realidade espiritual, com toda a sua variedade, surgem. Todas essas duas árvores estão surgindo de uma raiz única, que é o Senhor Supremo. E a esse Senhor, raiz de tudo, o Senhor Brahma oferece seus respeitos. Tá? Então eu vou ficar aqui, eu vou só repetir o verso, depois eu vou ler aqui alguns comentários, alguns estão falando. Então o verso diz assim: sois a raiz primordial. Ou seja, o Senhor Brahma está glorificando o Senhor como a raiz de toda a criação, tanto material quanto espiritual. Sois a raiz primordial da árvore dos sistemas planetários. Esta árvore cresce penetrando primeiro a natureza material com 3 troncos. Esses 3 troncos são os controladores dos modos da natureza material, o Senhor Brahma, ele mesmo que está falando, o Senhor Shiva, o Senhor Brahma que controla o modo da paixão, o Senhor Shiva o modo da ignorância, e o Senhor Vishnu, que é o mantenedor, o todo-poderoso e controlador do modo da bondade. Por isso ofereço minhas reverências a vós, a árvore da manifestação cósmica. Sim, ele diz ainda, e nós 3 crescemos com muitas ramificações. Tá? Muito embora a princípio exista um sistema, se mencione um sistema planetário dentro dessa existência, um sistema inferior, um intermediário e um superior, depois com as expansões ou ramificações desses troncos, tá? Então nós observamos a existência de mais sistemas, como 14 sistemas planetários. Então, muito obrigado pela atenção. Deixe-me ver aqui. O Otávio está falando aqui, apesar de sermos capazes de reconhecer parte da refulgência de Sri Krishna, a árvore verdadeira, não devemos nos esquecer de que podemos compreender que o caminho da iluminação espiritual é eterno e que nos proporciona tempo, como sentido figurado, suficiente para aprender mais e mais. Sim, isso. Sempre teremos oportunidade, não é? A misericórdia, a compaixão do Senhor é infinita. A tolerância do Senhor também é infinita. Sua compaixão é infinita, assim como seus atributos são infinitos. Então, sempre teremos oportunidade. E por isso ele aciona o tempo para que possamos fazer os ajustes necessários em nossa vida e assim podermos, como Bhagavad Gita diz, Bhagavad Gita até fala no capítulo sobre cortar essa árvore, não é? Essa árvore reflexo, essa árvore pervertida, que é um reflexo pervertido. Devemos superar a influência poderosa dessa árvore. Isso não é possível sem as bênçãos do próprio Senhor. A única maneira, como Krishna diz,
Devi Hiesha Gunamai, essa minha energia divina que consiste nos modos, Gunamai, nos modos da natureza material, é muito difícil de ser superado. Mami Vaji Papajante, mas aqueles que se renderam, aqueles que aceitaram dentro de seus corações essa verdade, a aceitação está longe de ser uma aceitação teórica, acadêmica, intelectual. Não. Quando ouvimos, Krishna é a verdade absoluta, portanto, eu próprio faço parte dele. Aí, isso requer uma série de ajustes em nossas ações. Se eu sou parte do Senhor, então cada célula, cada átomo desse corpo pertence ao Senhor. Então eu devo considerar com muito cuidado o que vou fazer com cada parte desse corpo. E se eu próprio, que sou um ser espiritual, pertenço a Ele, então qual o meu papel em relação a esse conhecimento? Que eu devo fazer? Se eu sou uma parte integrante do Espírito Supremo, o que o Espírito integrante, qual a relação desse Espírito que é integrante com o Espírito Supremo? Que em última instância sabemos que é uma relação de serviço contínuo, amoroso ao Senhor. Cada célula de nossos corpos, cada movimento que façamos, em última instância, deve ser feito com o propósito de comprazer esse Senhor, a causa de todas as causas, a raiz tanto dessa existência material quanto da existência espiritual. Jai, Marcos Ganaman, obrigado a você, obrigado por estar aqui, por participar. E também para aqueles que depois puderem ouvir, eu agradeço. Agradeço mais uma vez ao Prabhu Paravyoma pela oportunidade. Bom dia, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Mantra Chaitanya Das, Hare Krishna. Pode ser. Marco Janaman, posso cantar uma coisa aqui para a gente encerrar? Vocês permitiriam que eu tocasse uma composição minha mesmo, mas é só de violão. Ela chama-se Chant. Se não, a gente pode cantar um... Pode ser? Tá, vou tocar então essa composição. Ela nasceu assim como se viesse pronta por misericórdia de Krishna. Chama-se Chant, mais uma vez estou dizendo aqui para vocês. E é uma composição instrumental, mas a ideia é evocar uma atmosfera pacífica. Então vou tocar Chant e canto um mantra, tá bom?
Então essa foi Shanti. Obrigado. Eu vou terminar só com um mantra legal do Sri Ishopanishad, muito, que eu costumava ouvir desde no início, quando entrei no movimento, no início dos anos 80. Eu achava muito bonito ouvir esse mantra. Om Purnam Madaha Purnamidam, Om Purnam Madaha Purnamidam, Purnat Purnam Udachyate, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnam Eva Vashishyate. Om Purnam Madaha Purnamidam, Om Purnam Madaha Purnamidam, Purnat Purnam Udachyate, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnam Eva Vashishyate. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pronto, muito obrigado. Espero que tenham conseguido escutar as composições, quer dizer, a composição. Obrigado pela atenção de todos, tá?